Já estamos de volta com o nosso Bom Astral e agora chegou o momento da gente conversar sobre movimento sistêmico. Gente, cada vez mais as pessoas estão recorrendo a estas técnicas buscando desbloquear áreas da vida. Começou sendo divulgado como constelação familiar, mas hoje a gente vê as pessoas indo tratar diversos assuntos e às vezes tratar o grupo que elas fazem parte, no trabalho, colegas, uma infinidade de coisas. Para falar sobre isso, Daniela Pires, consteladora, está aqui com a gente. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Edu. Que bom estar aqui com vocês, né? Para a gente falar um pouquinho da constelação familiar. E muito legal isso que você falou, porque hoje a gente usa para tudo, né? Hoje é quinta, né? Sempre de quinta eu tenho as constelações também, que as pessoas podem participar gratuitamente. E vem venda de imóvel, e acontece. Venda de carro. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, tem alguma coisa que não funciona. E a gente utiliza a constelação familiar para isso. Como que a constelação atua a favor dessas coisas que estão paradas para que haja um desbloqueio? É alguma energia parada, estagnada, que ela põe em movimento, cura e põe em movimento? Sim. Geralmente, Edu, o que seria isso? É muito boa essa tua pergunta. Às vezes, por exemplo, eu montei aqui na mesa, eu queria mostrar aqui, ó. Eu montei aqui uma estrutura, por exemplo, de vícios, tá? Então, por exemplo, faz de conta que essa moça é viciada. Isso aqui é o vício. Geralmente eu uso esse bonequinho, é o vilão. E aqui tá a ancestralidade. Tá. Então, o que acontece? Ela não sabe, mas inconscientemente, ela tá presa numa estrutura de vícios familiar. E isso acontece, aqui é um exemplo mais em cima de vícios, quando eu tenho a ausência, por exemplo, desse pai. Tá. E aí ela preenche esse vazio com os vícios e geralmente isso está conectado à ancestralidade. Então o pai bebia, o avô bebia, cria essa estrutura. Então ele obedece a essa energia que está parada, que nem a gente falou, né? E também tem outros casos também que interessantes, por exemplo, de relacionamento. A mãe separou, a avó separou, todo mundo. E aí a gente vai olhar lá atrás, tem uma estrutura, uma história, por exemplo, que todo mundo está honrando, que eu peguei um caso parecido. A bisavó foi assassinada por causa de uma mentira da outra bisavó. Olha que história. Então ninguém podia ser feliz no amor naquele sistema para honrar aquela bisavó. Você acredita nisso? Que coisa. Então, assim, de um certo modo, a gente desenvolve padrões que os nossos antepassados já cultivavam. E isso vem à tona principalmente quando surge uma lacuna, uma deficiência, uma falta de algo. É isso? Sim, sim. É preenchido essa lacuna, geralmente com problemas. Sempre que eu tenho uma exclusão, Edu, por exemplo, no caso dessa senhora, ela foi excluída, então criou-se problemas na família para trazer a presença dela, através de problemas. Até mesmo porque os filhos dela chamavam de mãe a outra, que criou a confusão. E é umas histórias que acontecem mesmo. Também vem histórias, às vezes, que eu vou constelar, por exemplo, o imóvel, que a pessoa não consegue alugar nem vender. E lá dentro tem várias desarmonias que gera isso. Então, assim, a exclusão sempre gera algum tipo de problema. Quando há uma exclusão, há um problema maior. Nossa, Edu, que pergunta maravilhosa. Então, exclusão é uma das leis que pode gerar desarmonia. Outra que gera também é quando eu tenho alguém que é maior, por exemplo, um pai que é maior, um avô que é maior, e eu tento me colocar no mesmo lugar que ele. Então, quando o filho quer ser pai da mãe, né? Gera problema. E também a lei do equilíbrio, essa é uma das piores. Por quê? É o dar e receber, tem que ser 50-50. Sempre que a gente dá mais, o outro para se igualar, ele nos rouba, nos trai. Entendi. Porque a gente deu mais do que recebeu. Então a gente também tem que se policiar, viu, galera? Sobre o quanto que a gente se entrega, né, as coisas, principalmente relacionamento afetivo. Tem pessoas, né, que mergulha e do outro lado a pessoa não mergulha do mesmo jeito.
Ou seja, um lado mergulhou sozinho e isso tem um desequilíbrio. Tem né? um desequilíbrio. E aí a outra parte, para se sentir igual, vai trair. Sempre a traição, vem sempre o problema. Então, no caso da exclusão, vem muito questões de sintomas, Edu. Entendi. Então, por exemplo, eu expliquei a dinâmica com os vícios, mas eu também tenho, por exemplo, a fibromialgia. Eu acho que essa doença é muito legal de se falar. A fibromialgia, às vezes a pessoa está carregando todas as dores do sistema. Tá. Então, se teve gente que morreu na Segunda Guerra Mundial, a pessoa está trazendo. Às vezes, famílias, eu já peguei caso de pessoas descendente nordestino que carregavam o cangaço. Então, na verdade, pode acontecer da gente canalizar, digamos assim, né, uma série de males, né, de um grupo maior ou de uma família maior e todos ali presentes na vida de um único indivíduo. Sim, Edu, exatamente isso que acontece. Para trazer essa desarmonia sistêmica, como que funciona? Eu vou dar um exemplo meu, que eu acho muito interessante. Infelizmente, eu sofri abuso sexual na infância. E eu tive diversas coisas estranhas. Tá. E aí eu fui entender na morte da mamãe só. No enterro, uma tia minha me falou, ó, aquele fulano abusou de fulano e seu avô abusava de meninas. Ali eu entendi que eu me coloquei como vítima nesse sistema para curar todo o clã. Entendi. Então eu me permiti ser abusada para curar todas as meninas que, por exemplo, meu avô abusou, que meus primos abusaram. Entendi. Triste, né? Ou seja, é triste, claro, nossa, é traumático. Ou seja, toda aquela energia de outros abusos que haviam acontecido No meu sistema. no seu sistema, aquele peso energético recaiu sobre você como uma forma de encerrar a questão, de curar. Sim, e eu tinha na época, fazendo regressão, eu falei para minha mãe, mãe, que ano que nós moramos em tal casa? Aí ela falou, nós moramos em 77. Eu falei, pô, 77, eu tinha 3 anos. Olha que tristeza, Edu. Foi bem novinha. Então, foi quando começou. Que via regressão e hipnose, a gente consegue. Essa é um tipo de tratamento que eu faço, inclusive com a constelação, que é a terapia sistêmica. Eu boto a pessoa em hipnose e vou olhar para essas memórias traumáticas que geralmente aconteceram entre a gestação e até a pessoa ter 7 anos, porque ela não lembra. E aí a gente ressignifica e a vida da pessoa vai para frente. É uma coisa assim, maravilhosa. E isso trata assuntos diversos, né? Diversos, relacionamento afetivo, saúde, problemas de saúde. Carreira, nossa, carreira é uma das coisas que a gente trabalha muito, dinheiro. A pessoa às vezes não se acha merecedor ter dinheiro porque os ancestrais passaram necessidade, então ela perde grande para não se sentir maior do que eles. Acontece muito esse tipo de caso. Agora, uma coisa que a Dani falou, gente, e que a gente vê muito também acontecendo, é essa questão de, às vezes, os filhos agirem como se fossem pais, né? A troca de papel, né? A mãe age como uma adolescente, de repente, né? E a filha tá ali como se fosse a mãe dela, né? Tem Isso muito vem disso. muito, porque daí a pessoa tá ocupando um lugar errado. E assim, uma das coisas que também acontece muito, Edu, é no caso, principalmente nos últimos séculos, né? A mulher, nasce primeiro uma filha mulher, depois nasce mais uma mulher e daí por último um homem. E aí exclui as irmãs e coloca aquele filho como primogênito. Vai dar problema na vida do filho e das irmãs. E é engraçado, esse caso é parecido que também aconteceu. Infelizmente eu perdi um irmão, que ele era o caçula e tinha eu e minha irmã. Quando meu pai morreu, ele achou que era nosso pai. Ele queria mandar na vida da gente. E não é bem assim, né? E as pessoas nem percebem, né? Que estão assumindo um papel que não é dela. Indevido. E aí tinha uma herança da minha família que não saía, porque eu sou a primeira. A partir da mão que eu botei a mão, saiu para todo mundo.
Aí resolveu o assunto. Resolveu, porque eu sou primogênita, independente se eu sou mulher ou não. Mas no oriental, Edu, isso acontece muito. Oriental, indígena, eles não consideram o feminino, mesmo sendo primogênito. E segundo o Bert Hellinger, não. Independente, se é o primeiro, vem com uma carga de proteção ancestral para realizar aquela missão de ser o primogênito. E se ele ainda é o buscador, né? Até interessante falar o que é o buscador, é aquele que vem para resolver todos os problemas da família. Ele resolve o deles e o dos outros é resolvido também. Então, se ele é o buscador, independente, geralmente é o mais espiritualizado, o buscador, é aquele que vai buscar sair daquele problema que não aguenta mais. E tem nas famílias, viu, Edu? Eu sou a buscadora da minha família. É isso que eu ia dizer, naquele exemplo que você deu sobre o que acontecia, os abusos no passado, você foi a buscadora, né, de algum modo. Sim, mas também a parte espiritual. Porque numa família que na descendência tem Cornélio Pires, José Herculano Pires, que são meus ancestrais. Um é fundador da Federação Espírita do Brasil e traduziu todas as obras do Kardec. O outro psicografava através de Chico Xavier, né? O Cornélio é muito conhecido porque ele foi precursor da música sertaneja no Brasil, mas ele escrevia através do Chico, foi o último espírito que o Chico psicografou. Olha que coisa linda. Que legal. E tá na minha família. E aí o que acontece? Ou você vai para esse caminho espiritual ou vai. Não tem muita opção. Se você nasce médium, você tem que ir. Sim. E aí, quando você vem e você tá no seu caminho, destrava a vida dos outros também. Dos primos, dos irmãos, de todo mundo. Não é maravilhoso isso? Com certeza. Então você também usa um pouco da sua mediunidade nesses processos de cura também, né? Não tem intuição. como separar. Aham. Eu respeito muito, mas nas minhas constelações tem muito caráter espiritual. Aham. Tanto que vem uns casos bem pesados. Vem Legal. uns casos assim de feitiçaria, Sim. pra gente desprogramar. Vem. Mas legal você explicar isso, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito com aquele pensamento de que é uma espécie de uma terapia, então é uma coisa... É uma terapia. Uma terapia, né? Então que é algo racional, né? Somente, mas tem ali o espiritual também atuando junto e quem é mediúnico pode trabalhar as duas coisas em conjunto. Porque o que acontece? Eu não tô vendo os ancestrais, tô vendo eles. Sim. A maioria tá falecido. Se eles estão no umbral, a constelação consegue resgatar, porque eu trabalho com a egrégora do Miguel, do Arcanjo Miguel. Não é maravilhoso isso? Muito legal. Sim, Aí claro. você resgata, tanto que eu sonho direto que eu tô constelando no umbral. Mas aí pode ser trabalhos que A você está continuação, fazendo quando você está continuação. projetada espiritualmente. Exatamente, a continuação. Então não termina quando fechou a sessão. À noite pode ser que eu vá lá resgatar. Que tem uma continuidade. Tem uma Muito continuidade. E legal. é lindo, né? Lindo. Gente, já já nós vamos falar mais sobre esse assunto. A Dani vai nos explicar como que funciona com os bonecos. Também vai falar sobre o programa dela que está chegando aqui na Astral TV. Mas agora eu tenho um recadinho para você. Nós vamos falar sobre aquele local que você encontra absolutamente tudo o que você está precisando para aquele momento onde você vai fazer seus rituais, harmonizar sua casa. Então você que está precisando de itens do Feng Shui, da radiestesia, da radiônica, itens para harmonizar o ambiente, para criar seu espaço sagrado, seu espaço mágico, você encontra absolutamente tudo na Brasil Esotérico. A Brasil, galera, é a maior distribuidora de artigos esotéricos. Para quem está em São Paulo, você pode visitá-la. Fica na rua Ouro Grosso, número 180, no Parque Peruche. Agora, você que está em outras cidades nos acompanhando, acesse ao site brasilesotérico.com e quem utilizar o Astral Cupom tem 10% de desconto. Gente, nas compras feitas pelo site, então aproveite. E ao acessar o site também, você tem uma série de itens promocionais. Bora saber qual é a promoção da semana? Olha só, gente, esse incensário do Ganesha, olha que lindo! Como você pode ver aqui, né, a fumaça do incenso ela vai saindo em cascata e está num preço super especial na Brasil. Ótimo para você presentear as pessoas que você gosta e para deixar aquele ar também em
casa, mais místico e espiritualizado. Aliás, você sabe qual é o sentido do Ganesha? O Ganesha é aquele que digere bem as circunstâncias da vida, né? Com seu grande estômago, ele ajuda a gente a fazer a digestão pacífica das circunstâncias vividas, algo que a gente precisa, né? Um Deus que fala de sabedoria, boa sorte e bênçãos. Então, se você gostou desse item ou de outros que você vai ver lá no site, use o Astral Cupom que vai te dar esse descontão. E não se esqueça, pensou em artigos esotéricos? É na Brasil Esotérico. E agora a gente volta aqui no nosso bate-papo com a Dani Pires, que está nos falando tudo sobre constelação, gente, sobre o movimento sistêmico. Dani, você usa muitos bonecos, né, também? Muitos, muitos. Aqui eu trouxe alguns só de exemplo, né? Trouxe só alguns. E no programa eu tô trazendo, eu geralmente sempre faço um fechamento do campo, com uma imagem do Miguel. Já gostei desse merchan da loja aí. Eu acho que eu vou lá dar uma olhada se não tem umas coisas para eu comprar aqui. Então, geralmente eu ponho Miguel mais dois anjos. Esses anjos eu posso colocar a representação de quem eu quiser. Tá. Né? E aí, por exemplo, eu sempre uso esse vovozinho para representar os ancestrais. Os problemas, esse aqui de vez em quando vai pro sal grosso, tadinho, porque os problemas o pessoal ele fica com os problemas. Ele tem um arquétipo. E aqui, por exemplo, eu trouxe um pai e uma filha. Agora, se, por exemplo, a pessoa escolhesse, tá? Marido e mulher. O marido tá muito maior e a mulher tá muito pequena. Então, de repente, essa mulher, ela busca o pai nesse marido. Vai dar certo o relacionamento? Não. Ela se sente talvez inferiorizada a ele também? Não, na verdade ela teve problemas com o pai na infância, não superou esses problemas e ela busca esse pai, só que ela foi buscar no marido. E tem muitos casos que acontece isso, o marido busca a mãe na mulher. Verdade. E aí a gente precisa colocar a pessoa no lugar, porque se não vira uma relação incestuosa, não uma relação de amor entre um casal. E dá para salvar casamentos que já estão há muito tempo desse modo? Meu Deus, você não sabe noção dos milagres. Ontem, por sinal, eu tô atendendo um casal que eles me contrataram porque eles não conseguiam mais se conectar e tudo. Aí ontem ela já me falou que foi um espetáculo no final de semana, que namoraram. Ai, pra mim é tudo. Sim. E assim, ele não falava, tinham questões que incomodavam, geralmente ligado aos filhos, e ele não falava, Edu. Então, com a sessão, e aí a gente vai fazer, eu gosto de trabalhar com a psicanálise integrativa sistêmica. O que é a psicanálise integrativa sistêmica? Eu vou usar a constelação familiar como uma das técnicas, mas eu vou utilizar a psicanálise de Freud, no caso eu trabalho mais com a analítica, que é do Jung, por isso que eu gosto de usar arquétipos. E aí eu vou trabalhar com essas questões, né? De fazer essas análises mesmo, né? Então, se de repente ela tá muito no Édipo, né? Esse casal, né? A gente vai trabalhar isso para colocar cada um no seu lugar. E a gente usa a constelação familiar com as frases para promover essa cura. Então, é uma técnica que, de repente, com 3 meses, tem o mesmo resultado do que 10 anos de terapia. Uau, que interessante! É acelerado. E assim, isso... E tem a fala, Edu, Tá. porque a psicanálise integrativa tem a fala, mas tem técnica. Muito legal. E que também dá para ser feito à distância, viu, gente? Porque antigamente... Sim, com esse negócio da pandemia serviu para isso, né? Também para muita coisa, se adaptar. Porque os movimentos sistêmicos antes eram feitos apenas com grupos, onde se tinha os representantes, a pessoa que seria constelada, mas hoje a gente já consegue fazer atendimentos individuais e até à distância. Na verdade, Edu, antes da pandemia já tinha os individuais, que quando eu fiz a formação, eu aprendi a manusear bonecos, eu aprendi o que é o que eu mais uso, que é um curso à parte que eu fiz, que é regressão, constelação e programação neurolinguística. Esse que eu te falo que acelera. Tá. Então eu ponho a pessoa em hipnose e ela volta lá. Teve um caso de uma pessoa que ela tinha traumas porque não mamou no peito, você acredita nisso? Nossa.
E aí a gente voltou lá, fez a mãe, e aí ele falou, mãe, eu senti a sua falta, não sei o quê. A pessoa chora muito. E aí a pessoa perdeu o vício da comida, parou de comer. Porque ela usava a boca compulsivamente para se ficar preenchendo porque não tinha sido amamentado. Olha que loucura. Uma coisa dessa estava no inconsciente. E nunca que a gente ia imaginar que a raiz da obesidade era essa. Pois é. Só que na regressão a gente chega. Ou seja, tem coisas que a gente nem imagina, gente, que podem estar impactando a nossa vida e atrapalhando, né, algumas áreas de fluírem. E aí, quando a gente faz, então, esse processo de regressão, a gente consegue descobrir. Consegue. Eu também ponho oráculos no meio da constelação. Eu pego o baralho cigano, que eu gosto dele, e abro e vejo como que tá o problema. Tá. Aí eu já monto o campo em cima. E aí a gente faz e no final eu tiro de novo. Então assim, dá para você unir com várias coisas. Uma integração, né, de saberes para proporcionar a cura e o desbloqueio. E a pandemia a gente desenvolveu os bonequinhos com o representante, que isso antes não acontecia. Quando você ia fazer uma constelação em grupo, era sempre com pessoas. Sim. Né? Então, a gente desenvolveu dessa maneira. Muito legal. E, gente, a Daniela Pires também está aqui na Astral TV agora, segunda-feira, às 5 da tarde, com reprise sexta-feira, nesse mesmo horário, no programa Daniela Pires Consteladora. Dani, o que o pessoal encontra no programa? Vai ter acesso? Além de eu mostrar as dinâmicas, também tem práticas, que eu acho muito legal. Né? Eu também acho. É muito legal. Então, por exemplo, essa semana, né, que passou na segunda, que quem perdeu pode assistir amanhã, né? Sim. Eu expliquei como funciona o dinheiro. Já na segunda, já tem prática para desbloqueio do dinheiro. Muito legal. Então a pessoa não tem que ficar coladinha ali, porque toda semana tem algo diferente pra gente fazer para poder entender. Porque às vezes a pessoa não sabe porque que o financeiro dela tá bloqueado. É verdade. E aí com a prática, você que está em casa, ela vai fazendo com você ali as afirmações, mentalizações, ela vai explicando, vai desbloqueando. Aí você se conecta com aquilo e aquilo está trabalhando em você como uma terapia na TV. Né? Exatamente, o objetivo é esse. Mas são só 5, 10 minutos. Mas igual o livro, né? Você lê uma página e daí você fala assim, mas como? Naquela página, cada uma das frases foi pensada para ter essa promoção de cura, né? Tanto que no programa que passou na segunda, eu fiz essa leitura, né? E a pessoa pode também, se ela quiser. E toda semana você vai trabalhar um assunto diferente. Toda semana é um assunto diferente. Cada Muito semana legal. é um assunto diferente. Gente, lembrando que a Daniela também está na rádio Vibe Mundial 95,7 FM, quarta-feira. Todas as quartas às 17 horas ao vivo. Raramente eu gravo. Sempre estou ao vivo. Adoro. Muito legal. E quem quiser marcar com você um atendimento de constelação para vivenciar a técnica, né, desbloquear alguma coisa, pode entrar em contato pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp, esse que aparece agora aqui. Tá. Então, gente, está aparecendo na tela para você, é o código 11, número 9... 6635 1646. E também siga a Daniela se você não estiver seguindo ainda. Ela está em todas as redes sociais, como @Daniela Pires Consteladora, no Instagram e no YouTube. Consegui fazer isso. Até o Threads, o TikTok, peguei todos. Todos iguais, Daniela Pires Consteladora. E comecei pelo YouTube. Que tá um sabe sucesso. O que é engraçado, Edu, essa questão do YouTube? Que geralmente o pessoal tem muitos views, né? Em outras redes, né? E eu não sei porque se eu comecei o YouTube antes, pode ser isso. Eu sempre tenho mais inscritos no YouTube do que nas outras redes. Que legal. Você atualiza direitinho também, sempre, né? Sempre. Tem live toda segunda. E agora, na outra semana, eu vou começar lives com convidado, que por sinal estou te convidando. Vou com o maior prazer, com que certeza. Que a gente vai fazer para comemorar os 20 mil inscritos. Para quem sabe a gente no ano que vem chegar no 100k, né? É isso aí, chega assim. Dani, gratidão pela vinda, pelo papo. Parabéns pelo programa.
Vamos acompanhar, né? Gente, o programa está chegando ao fim. A gente quer agradecer muito sua presença aqui com a gente. Se você quiser rever este conteúdo, tem reprise hoje às 18 horas. A gente vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 11. Bênçãos de luz na sua vida e até lá. Tchau, tchau. Tchau, gratidão.